São Judas consola os pobres filhos teus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje, para a metade, o 5º dia da nossa novena dedicada a São Judas Tadeu, santo das causas impossíveis. No dia de hoje, nós vamos falar sobre a depressão, a cura emocional. Oração a São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus. O nome do traidor é causa de seres esquecido por muitos, mas a Santa Igreja honra-vos e invoca-vos universalmente como padroeiro de casos desesperados, sem remédio. Intercedei por mim, que sou tão miserável. Pondo em prática, eu vos rogo, o privilégio particular que vos é concedido, a fim de trazer ajuda pronta e visível, onde isso é quase impossível. Vinde, valei-me nesta grande necessidade, para que eu possa receber as consolações e socorros do céu em todas as minhas aflições, necessidades e sofrimentos, particularmente. Apresente a Deus a sua intenção. E que possa bendizer a Deus convosco e todos os eleitos por toda a eternidade. Eu vos prometo, bem-aventurado São Judas Tadeu, ter sempre presente esta grande graça e não cessar de honrar-vos como meu especial e poderoso padroeiro, e farei quanto possa para espalhar a devoção para convosco. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós e por todos os que vos honram e vos invocam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje é o 5º dia. Nesse 5º dia da nossa novena dedicada a São Judas Tadeu, nós vamos falar sobre a depressão. A depressão seguramente é a doença do século. Não conheço nenhuma família que não tem pelo menos uma pessoa que já teve caso, que tem tendência a ter a depressão. Nós que somos católicos, claro, hoje as pesquisas estão mais avançadas, nós temos mais conhecimento, mas não faz muito tempo que muitas vezes pessoas de dentro da igreja diziam: depressão é preguiça, depressão é falta de fé, depressão é coisa do demônio. Não, depressão é uma doença como as outras, que precisa ser tratada de uma forma qualificada, que precisa ser tratada muitas vezes com medicamento, precisa ser tratada com terapia, precisa ser tratada com todos os recursos humanos que existem. Primeiramente é necessário um diagnóstico de saber qual a raiz daquela depressão. Veja, padre não é psicólogo, padre não é psiquiatra, essa não é minha área.
mas devido a pessoas que eu já ajudei, devido até médico que eu conheço, a psicólogos, o padre vai tentar resumir aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi com um pouco de contato com esta área. Quando nós falamos da depressão, existem 3 tipos de depressão que podem acontecer com uma pessoa. Existem 3 causas principais. Existe uma causa que é a causa genética. O pai, a mãe, os irmãos tiveram. A tendência da pessoa ter é muito grande. Por quê? Porque aquilo já faz parte das características genéticas daquela pessoa. Nós herdamos características dos nossos pais. Veja, existem pessoas que têm tendência a ter o câncer porque as pessoas na família tiveram, pessoas que têm tendência de perder o cabelo porque os pais e os avós perderam, pessoas que têm tendência de ter um ataque cardíaco porque pessoas da família tiveram, pessoas que têm tendência a diabetes, por quê? Porque avós tiveram. Existem, padre não é médico, novamente, existem pessoas que dizem que nós pegamos muito, nós trazemos muito da segunda geração, características dos nossos avós. Então existe uma depressão que ela é muito genética. E aqui essas pessoas vão precisar de medicamento. Existe outra depressão, talvez essa seja mais comum, a que nós precisamos, de certa forma, que nós precisamos ter mais atenção, que é a depressão devido a um trauma. Aconteceu um trauma, aconteceu uma dor, aconteceu algo muito difícil na vida dessa pessoa. Talvez aconteceu a perda de alguém, talvez aconteceu uma traição, talvez foram coisas na vida que foram acontecendo que isso foi desgastando. A nossa emoção é como se fosse uma corda, e a corda ela vai desfiando, ela vai ficando mais sensível. Muitos falam disso, da depressão tardia. Aconteceu um trauma, aconteceu uma dor, e aí a pessoa ela tinha força, resiliência, ela conseguiu aguentar, e aí depois lá na frente vem história. Emocionalmente ela vai ficando muito frágil. É muito importante que as pessoas que tiveram esses traumas, tiveram essa depressão que ela é mais emocional, ela procure também, além de tomar medicamento, que ela procure uma boa terapia, que ela procure psicólogos. Algumas pessoas vão dizer assim, padre, você aconselha psicólogo para quem é católico? Sim e não. Padre, como assim sim e não? Primeira coisa, você precisa saber qual o modelo de ser humano, qual a antropologia que esse psicólogo tem. Onde é que esse psicólogo quer te levar? Por exemplo, ele tem um modelo de ser humano que é esse. Uma pessoa livre, uma pessoa que pode fazer aquilo que ela deseja, uma pessoa que tem que ser independente, ela tem esse modelo de psicólogo. Isso daqui é uma barca furada enorme. É uma barca furada enorme. Por quê? Porque ela vai querer te levar aquilo, livre, independente, fazer aquilo que você tem. Aí, de repente, você procura esse psicólogo, começa a partilhar alguns problemas no casamento, alguns problemas no seu relacionamento. O psicólogo vai querer mostrar para você que você é livre. Você não tem que passar por aquilo. Aquele relacionamento está tirando a sua alegria, está tirando a sua paz. Então, você tem que deixar esse relacionamento. Então, vai mais atrapalhar do que ajudar. É uma psicologia que não está baseada na vida do ser humano como uma vida de sacrifício, como uma vida de renúncia, como uma vida que você se santifica à medida que você vai carregando a sua cruz. Não é uma perspectiva cristã. Agora, existe uma perspectiva de ser humano que ela é baseada, que ela tem como modelo Jesus Cristo. Se o psicólogo ela tem essa concepção, a vida humana é dura, a vida ela é feita de sofrimento, você não pode abandonar diante da primeira dificuldade. A nossa vida, muito mais do que aquilo que nós estamos vendo, é uma vida para aquilo que nós não estamos vendo, é uma vida para Deus, é uma vida para a eternidade. Então essas situações, os compromissos que nós assumimos, compromisso do matrimônio, compromisso de ser católico, compromisso de ter uma amizade verdadeira, não é porque você tem um problema que você tem que abandonar isso, muito pelo contrário, quando você não abandona e enfrenta, você se fortalece. Veja, então, se o psicólogo tem esse modelo de ser humano, aí você vai crescer. Isso daqui é algo que está nas entrelinhas. Não vai ele dizer, o que os psicólogos vão dizer? Pelo menos a maioria deles. Não, eu sou neutro. Eu sou imparcial. Não existe neutralidade, não existe imparcialidade, existe um viés, existe uma tendência por trás, que é aquilo que ele estudou, aquilo que ele acredita, onde ele quer conduzir você. Então, é muito difícil você conseguir um psicólogo que de fato tem uma visão de ser humano que é parecida com a nossa.
Mas se você encontrar, por isso que os católicos precisam conversar. Eu indico psicólogo que eu conheço. Eu indico psicólogo que eu conheço. Pessoas, é raro, mas tem aqueles que eu conheço. E aí você vai fazer uma terapia que vai te ajudar a ressignificar, a tocar o trauma, e você vai curando aquilo aos poucos. E aí até aqueles que tomam remédio, seguramente depois de um tempo não vai precisar mais. Por quê? Porque essa é a segunda causa, ou é a segunda maneira de se ter a depressão, que ela é emocional. Vamos lembrar qual que é a primeira delas? A primeira delas é genético. Vem de tendência familiar, então tem que tomar remédio. Por quê? Porque é uma tendência natural. A segunda é por causa de um trauma, por causa de um dado na história que marcou, que criou um trauma, criou um luto, criou uma dor, bateu a cabeça na parede. Imagina, isso daqui é simbólico, claro. Bateu a cabeça na parede, claro que vai doer, claro que vai ficar um hematoma, claro que vai ficar alguma coisa que vai ficar sensível. E aí você precisa curar isso daqui. E aí tem a terceira, que ela é vascular. Isso daqui acontece principalmente com os mais idosos, mais de 65 anos de idade. O cérebro é como se fosse uma maçã. Uma vez um médico explicou. Imagina se você vai pegando a faca e vai passando nessa maçã, você vai picoteando. Tem espaço que vai ficar aberto, tem espaço que vai ficar sem nada. Então o oxigênio ele não chega no cérebro, ele não se espalha no cérebro do jeito que ele deveria se espalhar. Então você vai precisar tomar um medicamento, porque isso pode acontecer porque uma pessoa teve AVC ou pequenos AVCs, porque teve alguma coisa no cérebro que afetou. Então tem que tomar um medicamento para quê? Para voltar a ter as funções normais ou melhores possíveis do cérebro. Então, isso pode acontecer e essa pessoa, aí o cérebro da pessoa não está trabalhando bem, não está funcionando bem, o oxigênio não está se espalhando do jeito que deveria se espalhar e alcançar todas as partes do cérebro. Ah, isso aqui é preguiça, isso é bobagem. Pode até fazer terapia, mas aqui não é o caso tanto de terapia, aqui é o caso do medicamento para quê? Para suprir aquilo que não está funcionando bem. Em todos os casos, uma pessoa que passa por depressão, ela precisa ter amor. Ela precisa ter carinho, ela precisa ter pessoas do lado dela que ajudem ela a enfrentar o problema. E é preciso buscar ajuda médica, ajuda profissional. Eu rezo para que as famílias tenham condição de buscar profissionais bons. E olha, aqui não adianta também cada vez mais remédio. Alguns casos precisa, mas só remédio também vai criar uma dependência que não é boa. Nós acreditamos em milagres, nós pedimos os milagres, mas nós também pedimos a graça, que Deus nos ajude a descobrirmos, a encontrarmos os melhores meios para lidarmos com os nossos desafios e com os nossos problemas. Se você conhece alguém que tem depressão, ou se você mesmo tem depressão, se Deus te colocou, se Deus te trouxe para esta novena, Deus quer te fortalecer. Não se entregue, lute. Uma vez, Santa Maria Margarida Alacoque, ela perguntou para Jesus: Jesus, por que tu não tiras este problema da minha vida? O que o Senhor quer com isso? Por que o Senhor é assim? E aí Jesus disse: Margarida, Margarida, eu quero ver você lutar. Então é isso, querido irmão, querida irmã, lute. Lute com as pessoas que Deus te deu, lute com os meios que você tem. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê a graça da alegria e da perseverança. Que Deus, que para Ele nada é impossível, ajude você a ser curado. Nós acreditamos na cura e no milagre desta depressão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogamos-te, patrono, a tua intercessão nas dores do abandono, nas penas, na aflição. São Judas consola os pobres filhos teus que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. O teu nome esquecido queremos relembrar, tornar
querido, fazê-lo retumbar. São Judas consola os pobres filhos teus que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Se chora nossa alma, tremida pela dor, a suspirada calma derramas com amor. São Judas consola os pobres filhos teus que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Atende os nossos votos, o céu é quem nos diz a graça aos teus devotos, o teu Jesus prediz. São Judas